Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre as movimentações na linha de frente ali no leste ucraniano. E parece que temos novos avanços russos e que eles finalmente tomaram Kurakov, isso depois de 2 meses de operações ofensivas bem intensas. A ideia por trás dessas ofensivas era neutralizar aquela área ao norte e ao sul do assentamento, algo que vinha sendo bem disputado. Esses avanços haviam sendo anunciados, mas não havia confirmações independentes, mas agora foram publicadas imagens geolocalizadas que confirmam esses avanços. Essas imagens mostram que os russos avançaram no oeste de Kurakov, chegando até um ponto ao sudoeste, marcado por um quebra-vento. Com isso, tudo indica que eles alcançaram os limites administrativos do assentamento, tomando também os campos ao sul da cidade e ao norte de Downe. Blogueiros russos afirmam que a 5ª Brigada de Fuzileiros Motorizados teria hasteado uma bandeira sobre o oeste de Kurakov. Além delas, outras brigadas, como a 110ª e a 114ª, além de divisões da 8ª CA, estão atacando os flancos norte e sul de Kurakov, num esforço bem coordenado para consolidar o controle de toda a área. Gente, mas não é só em Kurakov que houve avanço, tá? A linha Kupiansk-Svatov-Kremina também esteve no foco de Moscou. As forças russas avançaram na direção sudeste e sudoeste de Kupiansk, dando continuidade a operações ofensivas ali. Imagens geolocalizadas de ontem e ontem mostram que eles tomaram Lazov ao sudeste de Kupiansk e Berestov, que fica ao nordeste. Além disso, eles avançaram pela rua Stepova, no sul de Zarizov, e no leste de Novoyorivka, que fica ao sudeste de Svatov. Bom, gente, mudando de assunto, como temos visto, o tema sobre segurança nuclear não quer sair de pauta de jeito nenhum, e o controle de armas nucleares está no centro dos debates novamente. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Ryabkov, fez um alerta hoje à administração de Trump, que está prestes a assumir o poder. Ele chamou atenção para o risco de os Estados Unidos retomarem os testes nucleares, destacando o que ele chamou de postura extremamente hostil de Washington em relação à Rússia. Agora, imagine o impacto disso, gente. Se as duas maiores potências nucleares do mundo retomarem os testes, entramos numa nova fase, muito mais perigosa, quase 80 anos depois do primeiro teste nuclear feito pelos Estados Unidos em Alamogordo, no Novo México, em 1945. Como sabemos hoje, a Rússia, os Estados Unidos e a China estão modernizando seus arsenais nucleares, enquanto os acordos de controle de armas da época da Guerra Fria estão se desintegrando. Ryabkov, em uma entrevista ao jornal russo Kommersant, destacou que a situação internacional está extremamente difícil e que a política americana tem sido, segundo ele, hostil em vários aspectos. Ele também deixou claro que a Rússia não descarta nenhuma opção para garantir sua própria segurança, nem mesmo medidas que enviem sinais políticos apropriados. Bom, gente, não sei se vocês lembram, mas durante o primeiro mandato de Trump, entre 2017 e 2021, Washington discutiu a possibilidade de realizar um teste nuclear pela primeira vez desde 1992. E isso foi divulgado em uma reportagem do Washington Post. E agora, há pouco tempo, Putin revogou a ratificação da Rússia no Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, o CTBT, alinhando, na verdade, a postura russa com a dos Estados Unidos, que assinaram o tratado em 1996, mas nunca o ratificaram. Gente, pode não parecer, tá? Mas entre especialistas, essa possibilidade de retomada de testes causa preocupação. Alguns acreditam que os Estados Unidos podem estar caminhando para isso, tanto como forma de desenvolver novas armas, quanto para enviar um recado a países como Rússia e China. É importante lembrar que Rússia e Estados Unidos juntos possuem cerca de 88% das armas nucleares do mundo, com a Rússia detendo 5.580 ogivas e os Estados Unidos 5.044. A China? Bom, a China tem bem menos, apenas cerca de 500 ogivas, um número, claro, bem menor. Entre 1945 e a assinatura do CTBT em 1996, mais de 2.000 testes nucleares foram realizados, sendo 1.032 pelos Estados Unidos e 715 pela União Soviética. Desde então, a Rússia não testou mais armas nucleares. O último teste soviético foi em 1990. Putin, no entanto, já afirmou que poderia considerar testes nucleares caso os Estados Unidos fizessem isso primeiro. É óbvio que vocês lembram, recentemente Putin reduziu o limite para um ataque nuclear, permitindo que a Rússia responda a uma gama maior de ataques convencionais. Isso aconteceu logo depois que os Estados Unidos autorizaram Kiev a atingir o território russo com os ataques MS. Desde 1991, quando a União Soviética foi dissolvida, apenas alguns países realizaram testes nucleares. Os Estados Unidos testaram pela última vez em 1992, a China e a França em 1996, Índia e Paquistão em 1998 e a Coreia do Norte há pouco tempo, recentemente, em 2017.
Bom, gente, voltando para a linha de frente, retomamos o assunto dos tais norte-coreanos que estariam lutando na Rússia. Bom, segundo informações da agência de inteligência sul-coreana, um soldado norte-coreano que teria sido capturado pelas forças ucranianas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Esse seria o primeiro registro de captura de um combatente norte-coreano durante o conflito. A inteligência sul-coreana afirmou que realmente um soldado norte-coreano ferido foi capturado vivo pelas forças ucranianas, com a informação sendo corroborada por aliados através de um sistema de compartilhamento de dados em tempo real. A identidade desse soldado ainda não foi revelada, mas a imprensa divulgou imagens que mostram o combatente em condições precárias. Pyongyang teria enviado cerca de 11 mil soldados para apoiar as forças russas, isso após um pacto de defesa mútua assinado entre Kim Jong-un e Moscou. Bom, meus amigos, vamos dar um pulinho na Ásia. A China lançou o maior navio de assalto anfíbio do mundo. Claro que é uma demonstração como a sua capacidade industrial está aos poucos se traduzindo em poder militar. Esse navio, que foi batizado como Sichuan, combina as capacidades de navios de desembarque anfíbio e de porta-aviões. Ou seja, ele pode transportar forças de invasão, mas também lançar aeronaves a partir do seu convés, o que acaba expandindo bastante o alcance militar da China. O lançamento aconteceu no Hudong Shipyard em Xangai e marca um passo importante para o que muitos analistas consideram uma estratégia de projeção de poder global, incluindo um possível uso em um cenário de invasão de Taiwan. Bom, gente, além desse navio, os chineses também realizaram voos de teste de protótipos para novos caças furtivos. Esses testes aconteceram em Shenyang e Chengdu, cidades que abrigam institutos desenvolvendo projetos rivais para a nova geração de aeronaves furtivas. É interessante notar que o modelo de Chengdu já havia sido apresentado no show aéreo de Zulai, junto com o J-35, o caça furtivo mais recente da China. Bom, meus amigos, já conversamos bastante sobre isso no canal, e não há dúvida de que a China está em um ritmo acelerado na produção de hardware militar. Enquanto os Estados Unidos enfrentam gargalos de capacidade que acabam limitando a expansão de seu arsenal, Pequim está lançando navios, testando aeronaves e consolidando seu papel como uma potência militar moderna. Para contextualizar, a construção desse novo navio, conhecido como Type 076, foi iniciado apenas 4 anos atrás, e ele já se destaca por ser maior e mais avançado do que o seu antecessor, o Type 075. Entre as características mais impressionantes do Type 076 está seu sistema de lançamento eletromagnético, que permite operar drones de grande porte e até caças tripulados. Sua capacidade de deslocamento foi estimada em cerca de 50 mil toneladas, maior do que o dos modelos americanos equivalentes. Gente, com esse lançamento, a China entra no que os entusiastas militares chineses chamaram de a Era dos 4 porta-aviões. O país já está testando o Fujian, seu terceiro porta-aviões, e com o Sichuan fortalece ainda mais a frota naval. Isso, é claro, acaba colocando uma pressão enorme nas potências ocidentais, especialmente Estados Unidos e seus aliados no Indo-Pacífico. Bom, gente, antes de terminar, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo em Moçambique, um país que, como vocês sabem, compartilha a língua portuguesa conosco. Então, no dia de Natal, enquanto nós nos reunimos para cear com nossas famílias, a capital do país, Maputo, foi palco de uma fuga em massa de pelo menos 6 mil detentos de uma prisão de alta segurança. Essa ação ocorreu em meio a tumultos e violência generalizada que vem tomando o país desde as eleições de outubro. É que o resultado das eleições tem sido alvo de intensos protestos. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, disse que 33 prisioneiros perderam a vida e outros 15 ficaram feridos em confrontos com as forças de segurança durante a rebelião. Segundo Rafael, a confusão começou com um grupo de manifestantes subversivos que agitaram a situação e, eventualmente, levaram à derrubada de um muro da prisão central de Maputo, o que facilitou a fuga dos presos. O episódio acaba ganhando contornos mais graves pelo fato de que o comandante alega que entre os fugitivos estariam 29 T... condenados. Gente, é uma situação que traz sérias preocupações não apenas para Moçambique, mas também para a estabilidade regional, pois esses movimentos políticos costumam gerar inspiração em países vizinhos e podem acabar se espalhando pela região. Tá, mas como isso aconteceu? Bem, os detentos teriam roubado armas de agentes penitenciários e utilizado a oportunidade para libertar outros prisioneiros, claro, aproveitando a brecha criada pelos protestos violentos que tomaram as ruas. Delegacias, viaturas policiais e outras infraestruturas públicas foram alvo de ataques. Algumas imagens estão circulando aí pelas redes sociais mostrando o momento em que a fuga aconteceu. Em vídeos amadores, também vemos militares e guardas prisionais recapturando alguns fugitivos, muitos deles tentando se esconder em residências próximas.
O comandante Rafael apelou à população para colaborar informando sobre o paradeiro dos fugitivos e pediu que os prisioneiros que escaparam se entreguem voluntariamente. Esse evento, meus amigos, reflete um quadro mais amplo de tensões políticas e sociais que já vinha escalando em Moçambique após as eleições de 9 de outubro. A confirmação da vitória do partido governista Frelimo pelo Conselho Constitucional apenas intensificou os protestos e, ao que tudo indica, contribuiu para o caos generalizado. Não sei se vocês já perceberam, mas há um número considerável de moçambicanos que assistem os vídeos do canal. A última vez que eu verifiquei estava lá em torno de 6%. Logo, eu acredito que temos uma oportunidade de ouro, né? Então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que está acontecendo e também se a imprensa internacional está conseguindo retratar o que realmente está acontecendo no país. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.